Estamos iniciando mais uma edição TV Atende. A nossa convidada de hoje é a otorrinolaringologista, a doutora Gisele Stout. Doutora, seja bem-vinda ao TV Atende. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. A gente sempre fala de tempo seco no inverno e esse ano aconteceu uma coisa diferente. Se a gente olhar esse céu azul, esse ventinho, ele lembra muito o mês de julho, que é um período seco. Isso vem agravando os problemas respiratórios fora de época? Vem sim. O clima seco, ele é caracterizado pela baixa umidade, né? E realmente não é comum nessa época do ano. Mas aí essa diminuição da chuva que nós tivemos nesses últimos 40 dias fez essa mudança, essa característica atípica. A gente tem temperatura alta com clima seco, que é característica típico do nosso inverno. Por isso que você está te levando, te remetendo ao inverno antes da hora. E isso é muito ruim para as vias respiratórias. Então, a falta da chuva não dissemina as partículas de pó, de ácaro, do próprio enxofre que sai do escapamento dos veículos, e a gente passa a respirar essas partículas. Daí, a exacerbação ou o desencadeamento dos processos alérgicos e infecciosos da via aérea respiratória. E uma coisa interessante, assim, a gente associa o frio com os problemas respiratórios. E a gente está podendo ver que o frio não é o principal vilão das doenças respiratórias, e sim a secura do ar. Tanto é que nós estamos com altíssimas temperaturas e o índice de doenças respiratórias aumentando em consultórios e pronto atendimentos. Que não é uma coisa normal para essa época do ano. É secundário à secura e não ao frio, porque a gente tem medo do frio. Então, assim, não é a temperatura que atrapalha, que ocasiona isso. Já foi provado que é o tempo seco, a falta da chuva. No caso, existem pessoas que têm problemas como rinite, sinusite, e essas pessoas fazem um tratamento para no inverno ou nesses períodos secos terem assim menos problemas. Esse ano... com essa estiagem, né, não teve, porque assim, não é uma época comum da gente começar a iniciar os tratamentos preventivos. Eu sempre oriento os pacientes a voltarem no outono para fazermos a prevenção para o inverno. Esse ano não deu tempo da gente fazer isso. Se não me engano, a última estiagem foi há 10 anos. Então, realmente é uma coisa que pegou a gente aí de surpresa. Então, agora é só tratar, curar a crise e tentar programar para o inverno como a gente faz normalmente. Como que esse tempo seco que a gente está vivendo nesses últimos dias afeta os aparelhos respiratórios? Da seguinte maneira, o nariz, ele filtra, ele aquece e ele umidifica o ar. Quando o ar está muito seco, né, pela falta da chuva, o nariz ele não dá conta de fazer essa filtragem e essa umidificação. Então, o que acontece? O ar que chega nos pulmões, na via respiratória inferior, ele chega impuro e seco, né, impróprio para a respiração. Então, isso facilita o processo inflamatório, tá? E principalmente para quem já os tem de base. Então, para o paciente asmático, bronquítico, é o que precisa para desencadear as crises. Agora, as pessoas, por exemplo, que não têm as doenças de base, né? Eu não tenho alergia, eu não sou asmático, eu não sou bronquítico. Por que elas sofrem mais também? Porque, como eu falei, os vírus, eles não se dissipam, né? As partículas, inclusive os vírus, eles não se dissipam. Então, começa a ter maior número de resfriados, que é uma coisa que não é comum no verão e que a gente está vendo bastante. Então, as pessoas acabam ficando mais resfriadas. Fora os problemas de pele, a secura e alergia da pele e as viroses gastrointestinais, que também estão acontecendo muito por causa dessa secura. As pessoas que têm sinusite, rinite, que são os ites que a gente brinca, tem alguma coisa específica para fazer nesse período do ano que ninguém esperava? O que a gente orienta, e isso serve assim para quem tem e para quem quer evitar, né, é a hidratação.
A hidratação, então tomar muito líquido, uma alimentação leve, rica em vitamina C, né, que a gente acha nas frutas e nas verduras. Evitar o exercício físico aberto, né, em ambiente aberto, das 10 da manhã às 4 da tarde. Evitar ambientes com poeira. Então, em casa, redobrar aquele cuidado de não passar vassoura, é o pano úmido com aspirador de pó. E os vaporizadores, né, que a gente também lembra deles só no inverno e que agora eles acabam sendo bem-vindos, né? Vamos tirar do guarda-roupa aí antes da hora os vaporizadores, as toalhas de banho. E até eu gostaria assim de orientar que o vaporizador, ele não precisa ficar ligado a noite inteira. O ideal é que se ligue 2 horas antes do início do sono. Então você prepara o ambiente de dormir 2 horas antes, na hora que for deitar, desligar o vaporizador. Não tem necessidade de ficar aquilo a noite inteira. E o ventilador? Tá? O ventilador é assim, é mais uma comodidade. Eu falo que ele é um paliativo, assim. Mas para as vias respiratórias ele não é bom, porque a gente nunca consegue um ambiente 100% limpo. Então ele dissemina poeira. No caso do soro, é recomendado a limpeza das vias orais com soro para estar hidratando e limpando nesse período? Muito. Até tudo que eu falei aí, principalmente o uso, né, a limpeza nasal do soro fisiológico. Pode ser o soro fisiológico, pode ser o soro hipertônico, que é aquele um pouquinho mais forte, que é o de 3%, que ele vai tirar o ressecamento, não importa qual. Só lembrando que depois de aberto o soro fisiológico tem uma validade só por 7 dias. Tá? Então, depois disso, ele tem que ser desprezado, mesmo se for guardado em geladeira. E a limpeza é, assim, imprescindível para evitar, para ajudar um pouquinho o nariz a fazer a função dele de umidificar e filtrar esse ar seco aí que nós estamos recebendo. Esse tempo que a gente está vivendo nos últimos dias, quem são os mais prejudicados? Olha, os mais prejudicados são as crianças. Tá? Porque eles têm o sistema imunológico não amadurecido, então eles ficam mais predispostos a ter essas doenças, as viroses respiratórias, gastrointestinais, e os pacientes que já estão, a gente chama os doentes crônicos, né? Os asmáticos, os bronquíticos e os riníticos, mas principalmente as crianças. Se chover, resolve o problema? Resolve. Vamos falar assim que não resolve, mas melhora muito, né, o problema, porque a gente passa a ter, primeiro, limpa esse, né, então o vírus, as partículas de pó, de poeira são disseminadas e a hidratação da via respiratória fica melhor. Aí não chega a desencadear esse processo inflamatório. Para as pessoas que têm problemas respiratórios, tem diferença zona urbana e zona rural? É que cada região tem os seus prós e contras ali. Na zona urbana tem mais a poluição de carro, né? Como eu falei, o enxofre que sai do escapamento. E a zona rural é o pó da terra mesmo, né? Fora, sem contar com, às vezes, a lida de produto químico, né? E as queimadas. Até que as queimadas, nessa época do ano, a gente fica um pouco livre, né? É mais para o inverno, mas a queimada agora seria péssimo, só iria, que acontece mais na região, na zona rural, né? Só viria a atrapalhar mais aí essa ressecura toda e, consequentemente, a piora das queixas respiratórias. Esse tempo trouxe alguma alergia diferente para as pessoas relacionadas a problemas respiratórios? Olha, eu acho que diferente não. A gente acaba caindo mesmo nas mesmas coisas. Agora, o que a gente tem notado bastante é a pele. Eu acho que a alergia de pele, eu tenho visto muito, encaminhado para os colegas dermatologistas, muita dermatite. Tá? Por quê? Porque a temperatura também está alta. Então, aumenta o suor e aí o tempo seco. Então, tá ocorrendo bastante dermatite. E as conjuntivites alérgicas. Tá? Mas assim, para a via respiratória não foge muito daquilo, mas a parte de pele e oftalmológica também tem a sua repercussão aí, e está sendo bem comum. No caso, teve agora esse período, depois vem o inverno, isso pode prejudicar ainda mais as pessoas ou agravar esse problema? Acredito que sim, porque pelo que a gente vê aí na previsão do tempo, a chuva não vem, parece que agora é daqui 15 dias, então isso é como se estendesse o período de inverno. Então esse período de estiagem, que normalmente dura o período de 3, 4 meses, vai durar o dobro.
né, 6 meses no mínimo aí, porque olha, normalmente as águas de março, né, fecham o verão, fecham o ciclo, então a gente fica abril, maio, junho, julho, agosto sem chuva. Só que nós já estamos sem chuvas desde janeiro. Então, o que acontece? Isso fica uma coisa, né, arrastada. Então é lógico que qualquer crise que seja arrastada, que a gente solucione momentaneamente com uma medicação, volta a acontecer, e a repetição facilita até as infecções, as pneumonias. Então eu acredito que se a gente realmente continuar com isso, o inverno vai ser pior em termos de complicações respiratórias, como as pneumonias. Tá certo, doutora, eu agradeço a participação e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, até mais. Conversamos hoje com a doutora Gisele Stout.